Boa noite, meu caro amigo e amiga ouvinte. Depois de aí um mês, né, eu acho, sem episódio, vai vir agora mais um. E não vou me delongar muito aqui. Pedir desculpa. Faz tempo que eu não gravo episódio. Mas não deu tempo. É isso. E eu tava sem criatividade também, pra pensar em um tema de episódio legal. Apesar de que eu recebi um pedido aí, mas não recebi o texto que era para ler. Então, te cobrando aí, nominalmente, você pessoa que falou para eu ler um conto do Guimarães Rosa, mande o conto do Guimarães Rosa, que você pediu para eu ler. E aí a gente trabalha em cima disso. Mas hoje, o que acontece, né? Eu tenho andado muito ocupado realmente esses dias aí de agosto e setembro. E ainda estou ocupado, na realidade. Estou bem ocupado. E por isso eu tenho que estudar algumas coisas. Por isso o episódio de hoje é: vamos estudar sociologia? Vamos estudar história da sociologia na época da ditadura militar? Vamos estudar, né? Eu não queria, eu queria um episódio engraçado, eu queria um episódio de outro tema. Mas o que vai ter é isso aqui, é estudar sociologia. Então estou lendo aqui uma tese de doutorado chamada A Pós-Graduação no Exterior e Geopolítica do Conhecimento, perfil e condicionantes da circulação internacional de sociólogas e sociólogos brasileiros, entre 1964 e 1985. Bem, se você conseguiu sobreviver, ou melhor dizendo, se você conseguiu ficar acordado depois da leitura apenas do título da tese de doutorado, parabéns. Vamos agora ler a tese. Vamos fazer esse trabalho da, da leitura. Então, estou tentando aqui terminar uma sessão, né, que é uma síntese de um capítulo. Já comecei a ler, aí eu marquei umas coisas e estou voltando nas minhas marcações para poder ler a parte que eu não li. Então, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. É, enfim, vou ler do jeito que está aqui, vou arrumando qualquer coisa, né? Vamos começar a nossa leitura. Que é a leitura do. Vamos achar esse capítulo aqui. Qual que é o título desse capítulo que eu tô lendo, né? Vou procurar aqui. Página 130, 333. Aqui. Capítulo 5. Então, capítulo 5 faz parte da parte 3. É componente da parte 3 da tese, que é chamada 1964-1985. Atores e condicionantes da circulação internacional. Capítulo 5, trajetórias. Então, a gente está falando das trajetórias, né? Da, de vários intelectuais, sociólogos aí brasileiros nesse período, né? Destacado da ditadura. E aí é a síntese analítica do capítulo. Então vamos começar aqui com as marcações que eu fiz, né? O intervalo de 1964 a 75, né, que o autor faz uma divisão, o autor que é o Matheus Ribeiro, é um conhecido meu, né? A gente atuou em vários projetos aí, uma pessoa muito bacana, tem um humor muito quebrado, igual, né, que eu gosto de compartilhar o humor quebrado com as pessoas. E a tese de doutorado dele, uma tese de doutorado muito boa, muito bacana, inclusive. Já li vários trechos, não cheguei a ler, assim, tudo, né, de forma contínua. Estou lendo alguns trechos aqui
que interessam mais, que vem mais a convir aqui, que eu preciso estudar. Então vamos voltar aqui, né? E aí esse autor ele vai dividir que tem uma diferença significativa do perfil de formação de pós-graduação entre os intelectuais que vão fazer pós-graduação entre 64 e 75, né, primeiro período aí, e entre 76, né, até 85 vai ter um outro perfil. Então, está se referindo aqui às características desse primeiro intervalo de 64 a 75, né, onde existe uma pulverização de formas de subsídio para a realização de mestrados e doutorados, que caracteriza as trajetórias que marcam esse período, revelando como esse tipo de intercurso não possuía lastro institucional nacional bem assentado na época. No vácuo deixado pelo, no vácuo deixado pelo baixo investimento governamental nas estruturas de ciência e tecnologia, agências de fomento e organismos estrangeiros como a Fundação Ford, Rockefeller e a Organização dos Estados Americanos e o Commission Studentenwerk, não sei como é que fala isso, é um negócio em alemão, apresentam-se enquanto os principais elementos de viabilização dos itinerários em questão. Itinerários, no caso, a circulação dos professores, dos intelectuais, né, dos sociólogos aí nesse período. Vale destacar que esses organismos se encontravam entrelaçados em interesses que iam desde a cooperação para o desenvolvimento até projetos filantrópicos e de solidariedade a refugiados, né, no período da ditadura. Tudo bem. Aí eu vou aqui para outro trecho, porque eu estou lendo trechos, né? Ah, mas aí não fica, a leitura vai ficar sem sentido. O podcast vai ser assim, que é o autoritarismo do hoster, né? Enfim, outras características desse período. A dependência acadêmica se expressa como uma dependência de meios de financiamento e mobilização a contatos instáveis e fortuitos para acessar bolsas, reforçando ainda mais a desigualdade posicional do Brasil frente às nações euro-americanas na capacidade de garantir a formação e pós-graduação de seus cientistas. É importante notar que a influência norte-americana é bastante evidente, em se tratando dos meios de financiamento aqui tratados. É digno de nota a presença da OEA, que é a organização. Oh meu Deus, só esqueci o nome do negócio. Dos Estados Americanos, e a Fundação Rockefeller, enquanto outros organismos norte-americanos que também, orientados sobre os interesses de manutenção do Brasil sobre a influência cultural estadunidense na Guerra Fria, foram centrais para dar condições aos estudos dos brasileiros aqui citados. Observa-se, consequentemente, que as agências estrangeiras realizaram papel decisivo na reprodução do fluxo de cientistas sociais nacionais em território estrangeiro. Esses foram instrumentos de consolidação do Brasil em uma posição periférica no campo do conhecimento global naquele momento, vide a dependência de recursos externos para a formação de seus próprios quadros. Um terceiro condicionante de relevância nesse período, nomeadamente a importância institucional de organizações acadêmicas situadas no Chile nas décadas de 60 e 70. As instituições educacionais e de pesquisa chilenas operaram um papel crucial no intervalo assinalado, servindo como centros aglutinadores de intelectuais latino-americanos e permitindo a organização entre pesquisadores e articulação entre redes internacionais. Contudo, o papel repressor desses regimes políticos não explica a totalidade do fenômeno, posto, aqui está falando do sistema repressor aqui no Brasil, né? E em outros locais da América Latina, no período, né, da década de 60 e 70. O papel repressor desses regimes políticos não explica a totalidade do fenômeno, posto que ele se encontra articulado com outros elementos que também possuem relevância e devem ser levados em consideração.
Mais especificamente, a presença de instituições organizadas pelas Nações Unidas, como a Flaxo e a CEPAL, tiveram apoio institucional e financeiro na organização multilateral. Elas são elementos centrais na circulação de intelectuais brasileiros nos anos 60 e 70. Estas instituições, com produção intelectual de extremo destaque durante o período investigado, serviam como meios de aprofundamento da formação de intelectuais brasileiros que buscavam continuar seus estudos de graduação ou mesmo fugir das investidas repressivas do Estado brasileiro. Mais um salto aqui para um outro trecho. O papel da formação dos sociólogos brasileiros, aqui tratados em instituições chilenas, expressa a ambiguidade entre as possibilidades de uma sociologia autônoma ou a reprodução de um padrão de dependência acadêmica. Foi elemento bastante presente nas narrativas aqui apresentadas o modo como a Flaxo teria ocupado um papel de destaque na formação de sociólogos brasileiros sobre a batuta teórica da produção norte-americana, principalmente nos campos da metodologia de pesquisa, em geral de caráter quantitativo. A formação em métodos de pesquisa por meio de professores e literatura norte-americana, na Flaxo, se apresenta como elemento marcante na construção da carreira, desses intelectuais. Nesse sentido, as instituições chilenas obtiveram sucesso na mobilização de intelectuais latino-americanos em direção a uma sociologia criativa e com potencial de produção de uma tradição de maior autonomia, vinculadas a questões endógenas da região. No entanto, a experiência na Flaxo também influenciou, nos casos citados, a reprodução de uma visão hegemonista da produção intelectual norte-americana sobre a brasileira. E mais do que isso, sua associação a um ideário de cientificismo e domínio técnico das formas de investigação social. Pulando aqui para outro trecho, que vai dizer sobre as relações de deferência que os professores, que esses intelectuais passaram a ter para com instituições e conceitos e autores do norte global. Então, as relações de deferência se apresentam enquanto legitimadoras do caráter valioso do fluxo internacional empreendido. As relações de deferência acadêmica e teóricas expressas nos fluxos narrados podem ser interpretadas enquanto produtoras e também produtos das relações globais de subordinação no campo do conhecimento. O conceito de mentalidade cativa é bastante profícuo para problematizar as consequências do processo colonial sobre a postura de intelectuais posicionados no sul global frente à produção e os autores do norte. A tendência de reproduzir irrefletidamente conceitos e teorias, ou mesmo de atribuir valor superior às produções do norte global, em detrimento de contribuições locais, é característica de um processo que tem a atribuição de prestígio acadêmico e teórico aos intelectuais dos centros do norte global como fundamento. Como consequência desse tipo de postura, autores têm destacado a edificação de uma forma de pensar extrovertida dos intelectuais da periferia frente aos objetos e problemas encarados em seus terrenos locais. Além disso, a reprodução dessas relações de deferência também implica no enrijecimento das posições que caracterizam a divisão internacional do trabalho intelectual, relegando aos cientistas sociais das regiões com América Latina, África e Ásia a posição de meros reprodutores de teorias e conceitos consagrados por autores do norte global. Isso posto, os casos estudados nesse capítulo, onde essas relações de deferência acadêmica e teórica se expressam, podem ser interpretados como produtos dessas formas de submissão no campo do conhecimento. Podem operar, por consequência, na reprodução dessas próprias estruturas de poder que moldam fluxos unilaterais e unidirecionais de circulação internacional em nível de pós-graduação. Aqui eu já começo a ler integralmente o texto, não apenas trechos que eu marquei. Essa é a parte que eu não li ainda. Então vamos entrar na parte que eu não li ainda.
Outro ponto de acentuada relevância para o objeto dessa pesquisa é a influência da repressão promovida pelo Estado ditatorial brasileiro sobre militantes e estudantes. Esse aqui, inclusive, ponto que mais me interessa pessoalmente. Vou até marcar, estou com minha canetinha para marcar o texto. E aqui tem uma nota, né? Nota de rodapé número 100. Vamos ler a nota de rodapé número 100, que fala sobre a influência da repressão promovida pela ditadura sobre militantes e estudantes. Diz a nota. A ditadura certamente definiu as trajetórias de todos os intelectuais que estavam no país durante a vigência do regime. Contudo, o estado de exceção influenciou mais diretamente alguns casos de circulação internacional. Entre as experiências aqui analisadas destacam-se as histórias de Silke Weber, Simon Schwarzman, Gláucia Vilas-Boas e Dimas Floriani. A pernambucana Silke Weber participou, na década de 60, da JUC de Recife, tendo se engajado diretamente no movimento de cultura popular do Recife. A socióloga acabou por permanecer na França, onde realizou seu mestrado, após receber orientações de perseguição sofrida por militantes como ela no Recife. Simon Schwarzman, apesar de não possuir uma trajetória ligada à militância política, acabou sendo diretamente afetado pela repressão militar em Belo Horizonte. Com o golpe militar de 1964, foi preso e obrigado a assinar um documento em que consentia não dar mais aulas na Universidade Federal de Minas. Frente a isso, sem emprego, acabou por buscar em redes internacionais caminhos possíveis para a manutenção de sua vida acadêmica, chegando por isso a morar em Oslo e em Buenos Aires, antes de realizar seu doutorado nos Estados Unidos. Dimas Floriani, em 1971, decide ir ao Chile após o acirramento da ditadura no Brasil, orientado por companheiros de militância e conectando-se com uma rede de exilados, e a partir daí seguiu com suas atividades intelectuais e políticas no país, mudando-se depois para a Bélgica, também por conta da repressão política, né, ali, um golpe que vai ter militar no Chile. Por último, Gláucia Vilas-Boas, juntamente com seu marido, também foi afetada pela perseguição do regime militar, posto que o companheiro chegou a ser preso e torturado, e ambos buscaram meios de financiamento que lhes permitissem prosseguir em liberdade, sendo agraciados com uma bolsa de algum lugar na Alemanha, que eu não vou ler o nome, que é um nome muito difícil. Muito bem. Dito isso, vamos voltar ao nosso texto, que esse aqui era só uma grande nota de rodapé. A perseguição política sobre vozes dissonantes operou diretamente sobre as trajetórias analisadas, de forma a promover à força os fluxos ao exterior. Vou marcar isso aqui, né? Importante. A repressão de militantes do círculo estudantil, professores, instituições de ensino e pesquisa por parte da ditadura militar influenciou os sociólogos em questão a buscarem formas de continuação de seus estudos fora do país. Então, a repressão influenciou os sociólogos em buscar estudos fora do país. Seja por fuga do regime, seja para buscar a manutenção de suas vidas em países mais seguros, enquanto a ditadura brasileira endurecia. Das entrevistas com sociólogos analisados, parte considerável apresenta relatos de repressão direta da ditadura sobre a vida dos entrevistados, com experiências que vão desde indiciamentos, atuação na clandestinidade, espionagem por parte do Estado, perda de amigos e a fuga. Nesse caso, o processo de reprodução das relações de dependência acadêmica foi produto da intervenção estatal violenta. Vou marcar isso aqui que é importante. Foi produto, né, o processo de reprodução das relações de dependência acadêmica, ou seja, desse fluxo de intelectuais para o norte global, né, principalmente os Estados Unidos aí, e também a Europa, em especial a França, foi produto da intervenção estatal violenta, o que produziu efeito sobre o perfil da formação intelectual dos sociólogos nacionais. Em conexão direta com a ação repressora do Estado, está outro condicionante de grande relevância nesse levantamento, que é o papel de instituições religiosas e redes de solidariedade a refugiados.
Então, interessante aqui esse outro condicionante, né? A importância de instituições religiosas e redes de solidariedade a refugiados. Amigos, né, no exterior, contatos que as pessoas tinham que podiam encaminhar a pessoa para o exterior. Enfim, manifestas nas trajetórias de Dimas Floriani, Gláucia Cruz Vilas Boas e Clarissa Eckhard Baeta Neves, tem como principal forma de operação as bolsas de instituições religiosas, como a Ecumenistisch Studenwerk. Sei lá como fala isso. Esta instituição, coordenada por Heinz Dressel e criada em 1972 pela Igreja Luterana Alemã, inicialmente com foco na ajuda ao desenvolvimento de países mais pobres, acabou com o tempo abarcando a temática da solidariedade a refugiados de regimes de exceção. A obra ecumênica de estudos, como é chamada em português, teve como foco a promoção de bolsas de estudo para a formação de professores em nível de pós-graduação e permitiu a manutenção financeira e o prosseguimento dos estudos de diversos militantes políticos perseguidos pela ditadura civil-militar brasileira ou de pessoas sem perspectivas profissionais no Brasil. Tanto o caso da Orkio, eu não sei falar esse nome, cara, isso é difícil. Okurmenisten Studenwerk, né? Que é isso aqui, obra ecumênica. A tradução é isso, a obra ecumênica de estudos, né? Eu acho que é isso. Então tá, tanto o caso dessa coisa aí alemã, quanto a experiência de Dimas Floriani, pelo citado Comitê de Apoio aos Refugiados e ao Povo Chileno, mostram a associação entre redes de solidariedade a perseguidos políticos, trajetórias de militância, grupos religiosos e instituições educacionais estrangeiras, elementos que se articularam em rede permitindo fluxos internacionais de jovens cientistas, né? Vou marcar isso, associação entre redes de solidariedade a perseguidos políticos, trajetórias de militância, grupos religiosos, instituições educacionais estrangeiras, né, como elementos que se articulam para permitir o fluxo internacional dos jovens cientistas. É digno de nota que as instituições religiosas e redes de solidariedade a refugiados, na promoção de fluxos internacionais em nível de pós-graduação aqui narrados, atuam de forma a reproduzir, mas também atenuar, o sistema de dependência acadêmica aqui narrado. Por outro lado, as bolsas de instituições religiosas e de redes de solidariedade operavam no direcionamento da formação de sociólogos brasileiros em regiões na Europa Ocidental, condicionando fluxos unidirecionais típicos da subordinação no campo intelectual. Por outro lado, elas ajudaram a promover a formação docente em regiões que ocupavam status de menor prestígio no interior do campo das ciências sociais brasileiras. Conforme expresso no discurso de Clarissa Eckert, o financiamento da obra ecumênica de estudos foi importante na mitigação de desigualdades em formação de mestres e doutores dos estados do sul do país, com destaque para o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde vários professores se formaram com bolsas da organização. Assim, como destaca a socióloga, esses processos, ao atenuarem as desigualdades regionais entre programas de pós-graduação no Brasil, acabam também por ajudar na promoção de um campo intelectual mais autônomo do ponto de vista de espaços de formação em pós-graduação. Outro condicionante com importante papel sobre os processos de circulação internacional aqui analisados são as hierarquias de gênero. Nota-se que uma parte considerável das trajetórias de sociólogas estudadas nesse capítulo tem seus fluxos internacionais moldados por relações afetivas com companheiros homens e conformados pelas dimensões de poder que as circundavam. Primeiramente, pode-se citar a experiência de Elisa Reis, que desejava realizar seu doutorado na França e acaba por fazê-lo nos Estados Unidos ao consentir com planos de seu marido. O caso de Aspácia Camargo também expressa esse processo, posto que a socióloga vai à França para encontrar seu namorado, que havia conhecido em uma viagem que este fez ao Rio de Janeiro, e permanece no país estrangeiro onde realiza seu mestrado. Além disso, Aspácia aponta que a decisão de retornar ao Brasil fora a ideia do esposo,
com a qual concordava e consentiu no retorno, não desejando continuar a carreira na França. Conforme apontado nos tópicos anteriores, não se trata aqui de ignorar a autonomia dessas intelectuais no processo de tomada de decisões citadas. Deseja-se apontar que, nos casos em questão, a menção ao consentimento frente aos discursos dos maridos é presente nas entrevistas, o que, como foi observado, não encontra padrão nas trajetórias de sociólogos homens aqui analisadas. A ausência de referência a consentimento em relação às suas esposas durante o processo de circulação internacional por parte dos homens, em comparação aos casos femininos aqui descritos, são indícios justamente do papel das hierarquias de gênero nas trajetórias de cientistas, ainda que esses autores sejam cientes desses fatores e os concebam criticamente. Já nos casos de Gláucia Vilas-Boas e Clarissa Eckhart, as hierarquias de gênero se apresentam mais incisivamente no acesso às bolsas de estudos ofertadas pela obra econômica de estudos. Estou sempre me perdendo essa palavra, né? Essas bolsas eram ofertadas pela instituição luterana apenas ao casal que ia ao exterior estudar, tendo registro do financiamento feito em nome dos maridos de ambas. Esse fenômeno expressa as limitações que o modelo impunha à possibilidade de liberdade e autonomia das estudantes, de modo que sua formação no exterior acabava condicionada também à relação matrimonial. Além disso, percebe-se que o consentimento com esse modelo de financiamento não foi aceito de forma passiva pelas intelectuais, que discordavam dessa forma de institucionalização das bolsas. No caso de Clarissa, chegou-se a questionar a organização religiosa frente à injustiça que caracterizava a forma de entrega do benefício, o que, contudo, não encontrou acolhida pelos representantes do projeto. A análise realizada nesse capítulo foi capaz de levantar uma série de elementos que caracterizam o perfil dos condicionantes da circulação internacional de sociólogos brasileiros durante a primeira fase da ditadura militar, compreendida pelo intervalo de 1964 a 1975. O fenômeno descrito é diretamente perpassado pelas relações de poder global no campo do conhecimento, sem contudo deixar de ser influenciado por dinâmicas de poder locais ou mesmo condicionantes que extrapolam a geopolítica do conhecimento. A dimensão de reprodução da dependência acadêmica se expressou, primeiramente, no discurso sobre a ausência dos meios institucionais que viabilizassem a formação em nível de pós-graduação no Brasil, dado sua concentração no eixo São Paulo-Rio de Janeiro. Além disso, as parcas opções de acesso a financiamento estruturado por agências ou instituições nacionais foram substituídas pela mobilização de bolsas de organismos estrangeiros, os quais direcionavam estudantes para nações do norte global, com destaque para os Estados Unidos. A sujeição a fontes de financiamento externo se conectou com a necessidade de mobilização de redes, ainda que instáveis e pontuais, que garantissem condições financeiras de mobilidade para fora do país. Além disso, a deferência a instituições, autores e produções intelectuais norte global também é elemento que perpassa as histórias aqui narradas, orientando a escolha de instituições e o desejo de permanecer no exterior, reforçando as relações de centro e periferia, e a posição do Brasil no interior da divisão global do trabalho intelectual. A ação do Estado brasileiro na perseguição a opositores operou como meio de aprofundamento das relações de dependência, ao impor fluxos ao exterior de modo forçado, os quais se concretizaram, majoritariamente, para países do eixo euroatlântico. Porém, condicionantes como as relações de gênero, que extrapolam a dimensão geopolítica aqui narrada, também influenciaram em cheio a natureza do objeto dessa investigação, apontando como as lógicas de poder e papéis de gênero no interior da instituição familiar também são importantes para compreender o fenômeno da circulação internacional em nível de pós-graduação. E assim terminamos o capítulo 5. Agora eu tenho que ler o capítulo 6, Trajetórias de 1974 a 1985.
coisa que eu não vou fazer gravando o podcast. Mas já estou passando aqui as páginas para ler apenas, né, aqui as conclusões, né? Que é o que eu estou tendo de ler. Que é uma tese de mais de... Deixa eu ver aqui quantas páginas tem. Tem 424, 23 páginas, né? Então, é uma tese grande. Mas é muito bacana. Fica aí a dica para você que tem curiosidade, interesse, estudar esse tema aí para algum objetivo específico, né? Que é a história da sociologia, uma sociologia da sociologia. Principalmente focada nesse período da ditadura militar. Uma tese, ela começa falando sobre a história, né, da sociologia no Brasil, como é que vai acontecer esse processo, né, de vinda da sociologia, de consolidação da sociologia em instituições aqui no Brasil, principalmente no eixo Rio e São Paulo, e depois se discute outras influências, né, que vão ter a produção sociológica no Brasil, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com a Unesco, as relações, né, com as Nações Unidas e os seus órgãos de desenvolvimento social e educação. Aí sim o Matheus, né, que é um querido amigo aqui, ele vai trabalhar as agências, né, de financiamento também, muito importante, e depois falar do perfil, que é essa parte que eu estava lendo, né, como que com a ditadura militar, né, quais são os impactos que a ditadura militar vai ter nessa circulação internacional, na formação inicial e continuada, mais continuada, né, do que inicial, desses intelectuais e dessas intelectuais. Então, muito bacana. Uma tese bem completa, com muitos dados. E é isso. Já tô ficando até com sono aqui. Eita, desmarquei a página que eu tava. Caramba, mas era a página 410 que eu lembro. Para ler a próxima coisa, quer ver? Vou achar você, danada. Você tá escapando de mim. Aqui, 410. Muito bem. Aqui eu só... Deve estar uns barulhos de passar as páginas, né? Que eu imprimi e mandei encadernar. Uma coisa tão legal, né? Você pode imprimir coisas e aí para ficar bonitinho você manda encadernar, colocar uma capinha, uma coisa fica tão bonitinho, né? Eu gosto. Faço pouco, mas gosto. Então, meu boa noite e até mais.